marketing da S1, Maurício Aragão, para apresentar a palestra do Heráclito Aragão. Devagar, mas ele chega. Perdão, demora. Boa tarde, pessoal. Me chamo Maurício Aragão. Como foi dito pela minha colega, sou diretor de marketing da S1 Produções e também membro da Toca CR. Certo? Mas hoje eu quero falar com vocês aqui como diretor de marketing da S1 Produções. Né? A S1 Produções é uma produtora cultural e nós acreditamos muito que a cultura, hoje em dia, ela está ganhando novas vertentes. Né? Nós, como produtora cultural, investimos muito na cultura tradicional, mas também investimos nessa cultura nova, nessa cultura pop, na cultura, entre aspas, do jovem. Né? Não que Tolkien seja necessariamente isso. Mas Tolkien é, para nós da S1 Produções, um dos grandes criadores, sem nem mesmo saber, da nova cultura, né? Da cultura pop. Foi de Tolkien que saiu o RPG, foi de Tolkien que saiu o heavy metal, foi de Tolkien que saiu muitos personagens de quadrinhos, sem nem mesmo ele saber. Diferentemente do que o nosso amigo Denis falou, eu acredito que o professor vai viver 500 anos, porque ele está vivo. As criações que são feitas hoje baseadas... As criações que são feitas hoje baseadas na obra dele são, em uma certa parte, criação dele. E afinal de contas, como um professor, ele veio na mente, na cabeça de cada um de nós e plantou aquela sementinha. Mesmo aqueles que não tiveram o prazer de conhecê-lo pessoalmente, têm uma semente plantada por ele ou por um outro mestre, certo? Que teve a sementinha plantada por ele. Para falar disso, eu gostaria de chamar aqui um mestre que eu tenho muito orgulho de chamar de primo, de amigo, até mesmo de irmão, Heráclito Aragão, para falar um pouco mais com vocês sobre a psicologia do anel. Boa tarde, pessoal. Só ajustar ali a câmera e ajeitar aqui minhas anotações. Bom, obrigado a todos pela presença. Eu já estive aqui algumas vezes nessa história, eu acho que é uma das... ver assim tão lotado, muito bacana. Tem tanta gente interessada na obra do professor Tolkien, esse aspecto multidisciplinar que nós estamos tratando hoje. Agradecer a S1 Produções, agradecer ao pessoal da Toca. Eu agradeço a S1 na figura do meu primo, Maurício Aragão, grande produtor aqui da nossa cidade, temos a sorte de ter. E agradeço a Toca, da qual faço parte, na figura do Rodrigo Passuaga, que, além de ser o diretor aqui da Toca, é o presidente do Conselho Branco nacionalmente. E é uma das pessoas que eu conheço que mais conhece e tem um saber enciclopédico sobre a obra do professor Tolkien. Mas sim, do que é que eu vou falar aqui para vocês, né? Há um tempo atrás, eu ministrei uma palestra e posteriormente eu escrevi um livro, está no prédio, onde vai sair, sobre a interpretação psicológica do Hobbit. E nesse livro eu não tratei de dois temas que eu considero ter uma simbólica importante. Justamente o Anel e o Gandalf. E quando o Rodrigo me convidou para participar, ele me convidou para repetir a palestra que eu tinha feito sobre uma interpretação psicológica do Hobbit. Mas eu detesto me repetir. Eu tinha dado a palestra, eu tinha escrito o livro. Eu disse, não, falta eu tratar desses dois temas. Então, vou tratar da temática do Anel. E aí eu escrevi um ensaio. Eu até publiquei metade dele na página do Conselho Branco, como uma forma de divulgar aqui o nosso evento. E vou falar com vocês sobre isso. Né? Eu estou vendo alguns alunos meus aqui, né? O Douglas, o Yuri, o Luan. Mas é interessante, talvez, falar um pouco do que é que seja uma interpretação psicológica. Né? Primeiro, é importante salientar que toda interpretação ela é um obscurecimento da luz original daquilo que ela interpreta.
E que a verdade, tanto estética, quanto ética, quanto filosófica daquilo que eu estou tratando, ela está, em sua inteireza, na obra do professor Tolkien. Ainda assim, a gente faz uma interpretação, primeiro porque é um objeto interpretável. Né? Em sua inteireza, ele não é imediatamente reconhecível aquilo que subjaz, ou seja, há algo que subjaz ali que permite uma interpretação, em um sentido psicológico. Né? E isso permite que a consciência ela consiga absorver um pouco mais daquilo que é aquela verdade que está contida naquela obra do Tolkien. O próprio Tolkien ele repetiu várias vezes que ele detestava a alegoria. Que não se trata simplesmente de você dizer que o anel ele é exatamente tal coisa. Ao contrário, o Jung, que falar em psicologia é complicado porque não existe uma psicologia no singular. Na verdade, existem muitas psicologias. E a psicologia com a qual eu trabalho, né, como teórico, eu não sou psicólogo, sou historiador. Não, mas não sou não. Eu tenho alguns livros publicados, ministro curso a respeito, mas não sou psicólogo. Sou historiador. E por sinal, tem muito pouca coisa escrita sobre história, né? Um monte de coisa escrita sobre psicologia. Me prenda. Né? Yes. O Alisson vai ganhar algum brinde hoje, ele sempre ganha. Né? Não sentem perto dele, senão vocês vão perder, o brinde vai para ele. Então, a psicologia na qual eu trabalho e escrevo é a psicologia fundada por Carl Gustav Jung, que é chamada de psicologia analítica, um termo que eu não gosto. Eu prefiro psicologia complexa. No último livro que eu lancei, eu tenho um texto que eu explico epistemologicamente por que eu prefiro esse termo. Aqui eu não vou perder tempo, mas eu prefiro psicologia complexa. Então eu trato da psicologia, uma interpretação na perspectiva da psicologia complexa. Eu vou falar rapidamente como é que se faz a interpretação e como foi que eu fiz essa. E aí eu vou passar para a interpretação propriamente dita. Porque o método de interpretação é baseado no método de interpretação dos sonhos. Os objetos interpretáveis, sejam eles mitos, sejam as histórias, sejam eles partem desse método. E é um método que se dá em 3 passos. Porque ele usa um método que é um método muito próprio das ciências do espírito. Em alemão, Geisteswissenschaften. Que é o método histórico comparativo ou método filológico. Né? Quem é meu aluno sabe que eu tenho essas germanismos. Vocês me desculpem. Eu também tenho latinismos e coisas da Grécia, então vamos acostumar. E como é que funciona esse método? Primeiro, ele se dá por meio de amplificação. Eu tenho um objeto e eu vou traçar paralelos que eles vão, por meio de temas análogos, alargar o tema. Então eu tenho o tema do um anel, e ele tem algo que está posto ali no Senhor dos Anéis. Só que eu tenho na cultura outros exemplos de anéis mágicos, de objetos amaldiçoados, etc. Eu trago isso e comparo. Isso é chamado da amplificação, a parte que eu vou amplificar. Em seguida, seguido a isso, tendo eu estabelecido que há um tema, ou um mitologema aí, ou seja, que há um tipo, quando eu faço a comparação com a amplificação, eu percebo não só o que é que ele tem de geral, ou seja, que ele pertence a um determinado tipo, mas eu também percebo o que é que ele tem de particular, que é o que me interessa, porque a interpretação não é simplesmente reduzir o objeto interpretável a um tipo, é perceber o que é que ele está me dizendo. Há uma verdade psicológica essencial que eu estou tentando dizer qual é. A segunda parte é perceber que aquele objeto que eu estou interpretando, ele pode ser desvelado por meio do simbolismo interno à própria história. Então eu tenho que compreendê-lo dentro desse desenrolar interno à história. Aí por fim vem a parte que é a interpretação, quando eu digo, mas psicologicamente, isso significa tal coisa. E ela só vem ao final, e ela não é uma palavra final. A interpretação é um trabalho inesgotável, ela se esgota para mim. Eu interpreto até onde eu consigo ir, até onde meu desenvolvimento espiritual permite, mas não significa que eu seja capaz de interpretar o objeto e esgotá-lo. Né? Isso é impossível. A interpretação é um trabalho perene.
Então, é mais ou menos assim que se faz. Como foi que eu fiz essa, né? O que eu vou interpretar não é particularmente a história. O livro que eu escrevi, ele é uma interpretação psicológica do Hobbit, da história, né? Esse é uma interpretação psicológica do O Anel. Eu estou interessado em um recorte muito mais específico. Então eu peguei paralelos, os meus paralelos, está mostrando aí, produção. Então quando eu fiz o trabalho de paralelos, eu procurei paralelos de anéis mágicos, de objetos que trazem invisibilidade e de objetos amaldiçoados, que são 3 características que são do Anel. Esse aí sou eu. Vou fazer aqui uma pose parecida, vamos trocar ela aqui. Tem um olhar meio perdido assim. Dá para notar que sou eu. Né? Não com cara de rabino, mas obviamente com cara de judeu. Né? No meu texto, eu sempre sou muito extensivo no método. Aqui eu vou tratar só de 3 paralelos, né, relacionados ao anel e à própria simbólica do anel. Que eu acho que esses 3 paralelos na cultura, eles dão conta do significado, eles dão conta de realmente ampliar o que é o significado do anel. O que é o anel? Ele surge, né, pela primeira vez no Hobbit. Né? Ele surge no momento das adivinhas no escuro. Ele é interessante porque ele surge em um momento muito singular, que é quando o herói da história, que é o Bilbo, ele se vê separado dos seus amigos, ele está separado do Gandalf, ele está numa situação profundamente desesperadora, e ele, sozinho, e praticamente sem nenhum recurso, e tendo se esgotado todas as possibilidades dos recursos que ele tinha a recorrer, ele se vê perdido no fundo de uma caverna, que ele não sabia onde estava, na completa escuridão, e vai se defrontar com o Gollum, que era uma criatura que vivia ali 500 anos. Mas esse momento ele é muito importante, em que ele faz uma descida às profundezas, ele desce a uma caverna, onde ele encontra um lago, num momento profundamente desesperador, e ali do confronto com o Gollum, nessa caverna, ele descobre esse anel. No começo ele parece ser um anel qualquer, invulgar por ser feito de ouro, mas até então algo que estava jogado no chão, ele, por acaso, né, algo da providência, sabemos depois, o anel possui vontade própria, vai parar nas mãos dele porque ele desejava escapar do local onde ele estava. Antes estava bom para ele, porque ele estava escondido, era bom que ele ficasse escondido, mas com a sombra se levantando em Mordor, ele queria sair dali. E depois disso, o anel ele até desempenha um papel muito positivo, porque graças a ele consegue escapar da prisão dos anões na floresta, ele consegue enganar o Smaug, ele consegue enganar depois o Thorin, e ele consegue escapar da Batalha dos 5 Exércitos e vive um bom tempo com ele. A invisibilidade que o anel dá para ele, depois da grande longevidade, ele traz isso, essa descida das profundezas, esse momento de profundo desespero, vai ser útil para ele durante toda a aventura. Esse é um momento importante, é um momento de confronto. É interessante falar isso porque eu considero a obra do Tolkien, do contrário, não teria feito essa interpretação, profundamente visionária e profundamente simbólica, ou seja, profundamente metafórica. Interessa a interpretação psicológica isso por um motivo interessante. O Dennis falava aqui de uma mitologia, né? Existe um sentido mais ou menos comum, mais corriqueiro de mitologia, que é um sentido positivista, de que é simplesmente um conhecimento a ser superado. Ou seja, hoje em dia, qual era, por exemplo, a ideia do Sir James Frazer, né, que foi um grande compilador de um tema específico. Ele escreveu 3 volumes do The Golden Bough. Né, ele pegou praticamente todas as histórias relacionadas ao sacrifício do rei. Né? Que você tinha, no primeiro momento, a mitologia. Quando esse pensamento era superado, você chegava na religião, e a religião era superada pela ciência. Em um sentido
sucessão e abandono. Então, no momento que se chega à religião, a mitologia é superada, no momento que chega à ciência é superada. Na perspectiva psicológica, isso não é bem assim, né? Porque uma das coisas que o Jung vai falar acerca da mitologia, e aí eu amplifico isso para uma obra de alto valor simbólico, como é a obra do professor Tolkien, é que os povos primitivos que tinham mitologias, eles não estavam interessados no óbvio. Eles não estavam interessados em dizer que o sol se põe, que a lua não sei o quê, e que, na realidade, eles estavam falando da própria alma deles. Há um drama anímico que é irrepresentável, ele só pode ser representado de maneira aproximativa e que, sob os astros, sob a natureza, recaía a projeção da própria alma. Então, toda mitologia ela é uma projeção do inconsciente coletivo, ou seja, ali a mitologia ela trata da essência da alma, é a essência da alma projetada. Então, por que o interesse em fazer uma interpretação como essa? Porque quando eu faço uma interpretação como essa, eu não estou falando simplesmente de um anel, eu estou falando de um drama anímico que é irrepresentável, ele é completamente inefável, mas que ele consegue ser razoavelmente representado de uma maneira que nós conseguimos perceber por metáfora, porque ele é algo que nós não conseguimos ter um acesso completo, só em parte, por meio dessa figura. Então, e há uma autonomia da alma que não se restringe à consciência, que é algo que o velho Freud já falava, não somos senhores da nossa própria casa, que ela vai escolher de maneira autônoma esses objetos a qual ela vai se projetar, porque a projeção é um fenômeno inconsciente e automático, ela já está lá de antemão. Você não sabe que aquilo é algo projetado, você simplesmente percebe que aquelas histórias elas têm uma importância muito grande para você, você nem sabe por quê, porque é inconsciente. Mas isso ser inconsciente não quer dizer que ela não tenha efeitos, pelo contrário, por ser inconsciente tem um efeito ainda maior do que se estivesse sob o domínio da consciência. Então, esse momento é muito importante, né? É um momento de reorganização do Bilbo, em que tudo estava esgotado, que é esse momento. O Jung ele tem um termo que ele vai cunhar chamado individuação, que ele diz o começo clássico da individuação é justamente esse momento em que a consciência não tem mais saída, um momento desesperador, um momento em que você não tem mais para onde ir. Ou seja, que a sua possibilidade de adaptação ela entra em colapso. E aí pode ser que haja uma participação do inconsciente que vai se manifestar e vai lhe desafiar a encontrar uma nova forma de vida válida para você e que pode ser uma nova forma de vida válida para a comunidade. E é nesse momento que ele se confronta com o Gollum e ele descobre esse um anel. O anel, ele vai ganhar relevo principalmente no livro seguinte. O professor Tolkien não queria publicar o Senhor dos Anéis, ele nem tinha isso escrito. Depois que o Hobbit fez sucesso, ele entregou para os editores dele o Silmarillion. E aí eles leram e disseram, olha, bacana, mas a gente queria um Hobbit 2, a gente queria uma continuação. E aí ele começou, né? Foi bom, eu gosto do Senhor dos Anéis. Ele disse, não, eu vou escrever algo, então, a esse respeito ele começou e ele pretende escrever as novas aventuras do Bilbo, mas disse, não, como é que eu vou pegar esse gancho? E foi surgindo na alma dele a coisa do anel, foi ganhando relevância a mitologia acerca do anel. E aí nós descobrimos que ele é o anel que foi utilizado pelo Sauron, né, que ele parte da alma, parte da consciência do Sauron da posta ali, e mais, ele foi um anel que foi criado em segredo para escravizar os anéis criados pelos elfos. O próprio Sauron tem um momento em que ele se transforma ele adquire uma imagem agradável, por meio dos Númenóreanos, ele torna-se alguém que traz muitas dádivas para os povos da Terra, mas essas dádivas trazem sempre algo de venenoso. Tem sempre alguma coisa ali que é, como os americanos, a catch, né? Tem uma pegadinha. Nesse caso, ele criou esses anéis que davam aquilo que os povos queriam. O Tolkien fala que tem um traço negativo na carta 131, que eu tenho que agradecer ao meu amigo Rodrigo Passolar, quando eu estava escrevendo as primeiras versões desse texto. Eu pedi que ele lesse, ele foi muito prestativo em ler.
E ele me apresentou, mostrou essa carta, que tinha coisas extremamente importantes para esse meu ensaio, né? Que ele vai dizer, os elfos eles têm um traço característico que eles detestam a passagem do tempo, porque eles são imortais. E tem uma hora que é como se eles estivessem lendo um livro e se cansassem de que o livro fosse adiante, que quisessem que eles parassem naquele capítulo que eles gostam. E os anéis, eles trazem essa característica dos elfos, eles fazem com que as coisas não sofram tanto com o passar do tempo. Você vê aqui o que acontece com o Bilbo quando ele usa o anel. Ele tem uma longevidade suspeita. O anel mantém ele sem ser afetado pelo tempo por um bom tempo, enquanto ele está usando. Uma coisa parecida com o Gollum, só que ele, mais afetado pela coisa, sofre os efeitos da vontade maligna do anel. E nós começamos a notar alguns desses elementos que estão presentes, né, essas figuras simbólicas que vão se aparecendo no decorrer da narrativa, que é uma das principais características do anel, que ele é capaz de corromper. Ele tem uma vontade maligna e ele corrompe aqueles que o tocam. Que paralelos nós temos na cultura de anéis mágicos e dessa característica, né? Eu elenquei no meu texto vários paralelos. Aqui eu vou falar para vocês só 3, que eles são muito significativos. O primeiro está na República de Platão. Chama-se Anel de Giges. Durante a discussão, e isso é muito importante, porque ele é muito esclarecedor, porque há em Tolkien uma discussão sobre o poder e sobre a cobiça, principalmente na figura do anel. Há uma discussão na República sobre o que é a justiça. E Trasímacos, na República, ele vai dizer: justiça é a vontade do forte. É justo o que o forte pode fazer. Se eu sou mais forte que você, a minha vontade é justa, é justiça. E Platão, Sócrates, né, que era mestre de Platão, discorda, mas um dos convivas, ele vai, que é Glauco, ele vai trazer uma historieta, uma fábula. Boa parte da discussão sobre Platão, ele se dá sobre fábulas do seu tempo. E essa fábula é sobre esse anel. Havia um pastor, ele vai dizer, olha, para Glauco, por que as pessoas são justas? Por que você age com justiça? Você age com justiça porque você tem medo de ser coagido quando você fizer uma coisa errada. Quando você é pequeno, como é que acontece? Menino, não faça isso. Menino, não faça isso. Aí você faz, a mãe pega a chinela e taca, a chinela voa no pé do vidro. Você foi coagido a fazer, né? Depois que você cresce. Por que eu vou ser uma pessoa legal? Porque tem a polícia, porque tem o Estado, porque tem um poder que vai te coagir a se comportar. E para o Glauco, se você tiver a oportunidade, você sempre vai agir segundo seus desejos. Você não vai agir de acordo com a justiça. Você vai agir porque você pode. Então, como é que acontece? Giges, ele estava... ele era um pastor, ele estava pastoreando as ovelhas dele, quando tem uma tempestade e um terremoto. E abre-se uma fenda no chão. Vejam que aí já tem um paralelo. Ele desce por uma fenda no chão para encontrar esse anel. Quando ele desce, ele encontra uma caverna repleta de tesouros. Nessa caverna repleta de tesouros, ele encontra um cavalo oco de bronze e um cadáver, que estava ornado exclusivamente com um anel que ele achou, lhe chamou a atenção. Ele pega esse anel para ele. Quando ele sai, ele percebe que tem uma reentrância no anel, que quando ele coloca para dentro, ele fica invisível. Estando invisível, ele diz, não, agora eu vou fazer o que eu quiser. E aí ele vai até a corte do rei como mensageiro, chegando lá, ele seduz a rainha, e usando o poder de invisibilidade, ele mata o rei e toma o trono. E ele diz, Glauco diz para Sócrates, ora, qualquer homem que tivesse esse poder, sentiria-se como um deus. Ele não se furtaria de tomar a mulher que ele quisesse, deitar-se com quem ele quisesse, matar quem ele quisesse e roubar o que ele quisesse no mercado. Por quê? Porque ele estaria imune à coerção. Então, nessa perspectiva de Glauco, não a perspectiva de Trasímacos, não a perspectiva de Platão e Sócrates, justiça é a vontade do forte. Vejam que esse anel ele é um anel mágico, que foi encontrado na Terra, que confere invisibilidade. Ele é um paralelo quase exato do anel do poder do Tolkien. Diferente, o que é que ele tem de diferente? Esse anel, ele não corrompe a pessoa. Se a pessoa já for ruim,
e o Glauco supõe que todos nós só somos justos porque somos coagidos a ser justos, ele daria os meios para ser quem você é, ruim. A discussão do Platão é outra. Ele não acha isso. Ele acha que há objetivamente um bem e que a contemplação desse bem naturalmente faz com que você seja bom. Mas a perspectiva de Glauco é uma perspectiva importante. Outro paralelo interessante é das Mil e Uma Noites, Aladim. O Aladim da Disney é um pouco diferente. Eu preciso fazer uma homenagem, eu vou falar cantando aqui, né? Não vou fazer vocês passarem por isso, não. O Aladim, ele era um vagabundo. Ele era tão vagabundo, que o pai dele morreu de desgosto. Tomem cuidado, vocês. Manéria na vagabundagem. Até que um dia ele encontra um mago chamado Mustafá, que engambela ele e faz, que com um ritual mágico, abre uma caverna das maravilhas. De novo, há uma descida às profundezas da terra. Só que aí é a diferença. Ele já entrega para o Aladim um anel. Esse anel vai lhe ajudar. Aí ele diz, olha, não toque em nada, a não ser quando você vai passar por umas árvores que tem umas pedras preciosas, você pode pegar, fica à vontade, mas eu quero uma lâmpada. Ele desce, o mago não podia ir, ele pega essa lâmpada e o mago, Mustafá diz, me dê a lâmpada. Ele diz, não, primeiro me tire daqui. Não, primeiro me dê a lâmpada. Não, primeiro me tire daqui, aí vai se lascar. Ele fecha a terra e vai embora. E aí ele fica aprisionado na terra. Ele estava mais lascado do que o Bilbo. Porque o Bilbo podia pensar, não, aqui é uma caverna, tem uma entrada, tem uma saída. Ele não, ele estava enterrado vivo. E ele passa vários dias enterrado vivo. E quando é que ele escapa? Quando ele vai rezar lá, ele junta as mãos em prece e ele sem querer esfrega o anel. Ao fazer isso aparece um djinn, um gênio. E esse gênio liberta ele da terra. Acontece que o Aladim, diferente do Glauco, ele era um sujeito simples, um sujeito humilde. E mesmo com dois djinn, dois servos extremamente poderosos, que não são necessariamente maus, mas assim que a mãe do Aladim vê os gênios, ele diz, olha, o profeta já nos alertou que esses djinns são demônios. Eles não são crentes, não servem a nada. Ele diz, não, mas tá susto, vou ficar aqui com eles mesmo assim. E ele pede que o gênio traga só comida, e o gênio fica trazendo comida em umas bandejas de prata que ele fica vendendo e ganhando dinheiro. Ao invés de dizer, não, eu vou virar rei, vou detonar todo mundo. Perceba que o Aladim era alguém que não era ambicioso, era um vagabundo, um cara bom vivant, e ao contrário do Gigas, do anel da alegoria platônica, ele não faz um mau uso desse poder. Ao contrário, ele não está interessado em poder. Veja uma característica muito peculiar. Quando é que ele começa a usar ativamente os gênios? Quando ele se apaixona. Inclusive, a princesa que ele se apaixona tem um nome, a Jasmine é um nome bem mais bonitinho. É um nome muito, muito feio, muito grande, eu nem consigo decorar. Eu nem citei no meu texto, é um nome horroroso. E aí ele passa a usar o anel, e as peripécias com o anel e com o gênio da lâmpada facultam a ele a entrar na vida adulta, facultam a ele a entrar na vida responsável, facultam a ele tornar-se depois um bom governante, casar com a princesa do rei e suceder o rei, o califa. Aí você já tem uma diferença entre o anel do Aladim e o anel da República, de Platão. O Aladim, ele não ativamente utiliza para fazer o mal, mas havia lá Mustafá. Mustafá, se pegasse o anel, ia fazer o mal. Aliás, com a lâmpada e o anel, ele usaria para o mal. Ele era um bruxo, era um cara ruim. Você já tem aí uma diferença. Esses dois personagens, um que faz um bom uso, outro que faz um mau uso, meio que já está presente no Senhor dos Anéis. O mitologema, o tipo, essa categoria da fantasia é muito próxima. Você tem o Gollum e você tem o Bilbo e posteriormente o Frodo, que continua o Gollum. O terceiro paralelo que eu quero trazer é um paralelo bem mais direto. Eu não citei no meu texto, depois eu